É uma Perfeitamente. honra estar falando para a Casa Alta do Parlamento. Já estive várias vezes aí, às vezes como médico perito, às vezes como infectologista. Estive também na CPI, da famigerada CPI da pandemia, que tomou conta do Brasil durante um certo período do ano passado, também podendo falar com os nobres senadores. E eu venho aqui respeitando sempre o contraditório e a opinião de todos que palestraram, mas algumas coisas precisam ser ditas a respeito do tema passaporte sanitário e depois eu falo um pouco da outra polêmica envolvendo vacinação de infantes. Eu fico espantado em saber que em fevereiro de 2022 a gente ainda está discutindo a viabilidade do passaporte sanitário, sendo que todos nós brasileiros e habitantes do planeta vimos o que a cepa Ômicron fez no mundo todo e que ela simplesmente não respeitou o passaporte sanitário. Todos os cruzeiros marítimos que exigiam passaporte sanitário, vacina atualizada, terceira dose, teste PCR negativo na entrada, tiveram surtos de Covid, ao ponto da Anvisa voltar na sua orientação e tentar até proibir de maneira indevida os cruzeiros marítimos, festas de empresas, festas de fim de ano, Natal, Ano Novo, eventos coletivos, todos que exigiam passaporte sanitário. Nenhum deles resistiu à invasão da cepa Ômicron e de outras cepas relacionadas ao novo coronavírus, porque existe um erro básico que está sendo cometido o tempo todo na discussão, por causa de narrativas com interesses secundários, que a gente tem que entender ainda quais são esses interesses. As vacinas atuais em desenvolvimento para a Covid-19, elas não evitam transmissão, elas não reduzem sequer a possibilidade de transmissão interhumanos do novo coronavírus. É por isso que está todo mundo pegando, é por isso que quem se vacinou 3 vezes pegou, é por isso que na festa da casa do avô, na praia, todo mundo pegou, é por isso que no evento da empresa que pedia passaporte sanitário, todo mundo pegou, é por isso que nos cruzeiros pegou, é por isso que todo mundo pegou, é por isso, inclusive, que teve reinfecção. Essa cepa, ela trouxe a nós a conformação de que é possível ter uma reinfecção por coronavírus. Antigamente, a gente tinha aquela ideia consolidada de que pegou uma vez, dificilmente pegava de novo. O passaporte sanitário ele é baseado na ideia, na premissa de que eu posso fazer um bloqueio sanitário através de pessoas vacinadas e, com isso, naquele ambiente, eu consigo isolar, fazer um cordão sanitário contra a entrada do coronavírus naquele ambiente. Essa ideia é falsa, mas não é porque é falta de conhecimento. Eu estive nesta casa, na verdade, na outra casa, na Câmara dos Deputados, em outubro de 2020, numa audiência com o deputado Luizinho, que comandava uma comissão especial para as medidas do novo coronavírus, e estavam junto comigo o diretor do Butantan, o diretor da Fiocruz, e eu falei para eles: os senhores estão vendendo uma ideia falsa para os legisladores. Essas vacinas não estão programadas para bloquear a transmissão. E isso não é opinião minha, isso está no próprio estudo cadastrado nos Estados Unidos, no clinicaltrials.gov, que são feitos no mundo inteiro, tem que ter esse cadastro. Os desenhos dos estudos mostram que essas vacinas não estão projetadas para evitar a transmissão, isso nem é medido nos estudos. Você não pode afirmar que essas vacinas diminuem a transmissão. Não há um estudo duplo cego randomizado com P menor que 0,05 ou um observacional decente que comprove que as vacinas diminuem a transmissão. Elas não têm efeito na transmissão. Há uma discussão se elas têm eficácia ou não na redução de incidência de doença a médio e longo prazo. Ou seja, nem isso ainda está totalmente assegurado. A gente não pode bater o martelo. A gente não sabe nem ainda quantas doses são necessárias. Já se está falando de quarta dose. Quarta dose. O próprio Ministério da Saúde soltou nota agora contra, desaconselhando a quarta dose. Então, são vacinas que a gente ainda está tomando conhecimento delas. E são vacinas feitas com uma cepa de um vírus que já foi extinto. Um vírus que não existe mais no planeta, a cepa original, ancestral, como querem chamar, a cepa de Wuhan. O nome que vocês queiram dar para essa cepa não é a cepa que está circulando no planeta em 2022. Só para vossas excelências terem uma ideia, a mesma vacina da gripe, que usam como exemplo, que tem uma vacinação anual, essa vacina é modificada todo ano, de acordo com alguns critérios, para você tentar cobrir as cepas prevalentes da temporada em vigor. Isso não ocorreu com a vacina da Covid. Nós vamos esquecer de lado os problemas relativos à segurança e os problemas relativos à insegurança. Vamos supor que essa vacina não causasse nenhum tipo de efeito adverso severo, o que não é verdade.
Vamos supor, as vacinas estão atrasadas, elas já não são capazes de suprir com eficiência a demanda da atual linhagem de Covid em circulação no planeta. E é natural a Covid estar se modificando o tempo todo, porque como toda doença é recém-introduzida no planeta e ela veio para ficar, esse é outro conceito que a gente tem que entender, Covid veio para ficar. Coronavírus, o novo coronavírus, SARS-CoV-2, ele entrou no rol, no plantel de doenças virais respiratórias sazonais. Nós provavelmente teremos algumas Covids ao longo das nossas vidas, assim como tem influenza, rinovírus, adenovírus, parainfluenza, assim como a gente volta e meia volta com recidivas desses tipos de sintomas respiratórios, a novo coronavírus agora vai fazer parte desse plantel. Então não adiantam medidas de tentar esconder todo mundo, de lockdown, de bloqueio disso, porque a gente vai ter que viver 80 anos na toca do buraco e o coronavírus vai continuar planando na superfície terrestre. A gente tem que aprender a viver com este vírus, o que inclui vacinar adequadamente a população, mas com vacinas que tenham algum resultado efetivo e não apostar tudo na vacina, obrigando as pessoas a se vacinarem, pessoas que não têm necessidade de vacinar, como aquelas que já tiveram a doença, como aquelas cujo risco do Covid causar algum efeito grave é muito menor do que o risco do efeito colateral que elas possam causar nessas populações testadas, como, por exemplo, crianças e adolescentes. A gente não pode permitir que continue essa coerção social que chega a levar pacientes, pais e adolescentes ao pânico de perda de emprego, de perda de matrícula na universidade, de não poder entrar em restaurante. Que coisa boba. O próprio ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, foi exemplo disso. Ele tinha um passaporte vacinal em Nova York, ele pegou o coronavírus, ele entrou em locais lá contaminados, sem saber. Quando ele soube, ele parou de entrar. Quantas pessoas participaram dessa cadeia de contaminação que envolveu o ministro da Saúde de Nova York? E quem já tinha, na época, tido a doença, como o próprio presidente, escapou, porque ele tinha imunidade natural, o que é outro conceito errado que estão vendendo aos senhores. Não é verdade que a imunidade natural adquirida após a convalescência de uma doença seja inferior a de uma vacina. Isso não existe. Estão se rasgando tratados de imunologia de décadas e de décadas para poder forçar uma narrativa. Ainda mais uma vacina que não protege nem sequer da infecção. Eu, quando tomo uma vacina do sarampo, da rubéola, uma vacina tétano, uma vacina para hepatite B, uma vacina para HPV, eu sei que dificilmente, raramente, quase impossível de eu adquirir essa doença num prazo de anos. Cada vacina tem seu prazo. A vacina do novo coronavírus, desculpa, não é um discurso contra vacina. Isso é a realidade. Nós temos que pressionar por vacinas melhores. Mas estas vacinas atuais, você toma a vacina, toma a segunda dose, toma um reforço e pega a doença em questão de semanas, meses após você tomar a vacina. Isso é inédito. A gente não tinha essa experiência antes. Como a gente também não tinha a experiência de tantos efeitos colaterais severos envolvendo essa vacina. Eu me lembro que a gente considerava a vacina perigosa a vacina da febre amarela, que é de vírus vivo atenuado. Você tinha critérios para poder dar ou não dar, dependendo da área de risco. Então, na Amazônia é legal, por exemplo, em Brasília, em alguns locais do Brasil, valia a pena dar. Quando teve a epidemia de febre amarela que varreu o Sudeste e parte do Sul do Brasil, lá em 2017, 2018, um pouco antes da pandemia, vacinou-se a cidade de São Paulo toda. E a gente com medo do que ia acontecer. Não aconteceu praticamente nada em relação a essa vacina. Não é o que está acontecendo com a vacina do coronavírus. E isso tudo por uma vacina que não faz bloqueio, ela não impede a transmissão. Então, dentro dessa discussão, o passaporte sanitário, como medida de segurança biológica, ele é completamente ineficaz. É ineficaz e é preciso que quem esteja nos ouvindo pare com essa narrativa falsa de que é risco biológico, de que é para proteção coletiva. Não é para proteção coletiva de ninguém, porque olha só o que está acontecendo nesse exato momento. Quem toma a vacina, ganha o certificado e entra em ambientes onde só se entra com certificado, você se sente seguro nesse local, abre mão de outras medidas de proteção e provavelmente pega Covid em surto coletivo, em empresas, fábricas, cruzeiros de viagem, qualquer ambiente fechado onde se crie um passaporte vacinal. Em compensação, aqueles que não têm o passaporte vacinal, e muitas vezes que já tiveram a doença, são obrigados a fazer o PCR ou nem participam
dos eventos sociais. Eu estou testando com o PCR aquele que provavelmente já pegou e não vai pegar de novo, e não estou testando com o PCR aquele que não pegou e acha que a vacina irá lhe proteger. Eu estou carreando para dentro do espaço, como o próprio Congresso Nacional. Eu, pessoalmente, já atendi vários funcionários do Congresso Nacional com Covid, por atendimento remoto, né? E, em tese, o Congresso Nacional também estava com proteção de passaporte vacinal. Então, a discussão que tem que ser feita é abandonar essa ideia de coerção social e de limitação de trânsito de populações que não tenham o bendito passaporte vacinal. Como o próprio prefeito do Rio, a cidade que foi citada aqui, falou, o meu objetivo é tornar difícil a vida dos que não vacinaram. Por quê? Os não vacinados representam um risco para a população? Não, não representam. Você não tem diferença de transmissibilidade entre não vacinado e vacinado. O não vacinado, quando pega a doença, está evoluindo da mesma forma que o vacinado. É outro mito que tem que ser derrubado. Não é verdade que está morrendo mais gente não vacinada. Isso não existe. Se você pega o hospital e faz como algumas prefeituras estão fazendo, ponto a ponto, quem vacinou e quem não vacinou, a vasta maioria são de vacinados. Mas isso não quer dizer que a vacina é prejudicial. Está respeitando apenas a parte da população que se vacinou. Então, é normal que tenham mais vacinados com a doença. Não, não é normal. A ideia era vacinar para não ter a doença. Se eu estou tendo vacinados com a doença em proporção igual à da população de vacinados no Brasil, isso é um sinal de que a vacina não está tendo efeito nessa cadeia. Como também não é verdade que os óbitos da Ômicron caíram por causa da vacina. Sabe por que não é verdade? Porque na África do Sul, que só tem 30% de vacinados, lá também caiu a quantidade de óbitos na mesma proporção e de hospitalizações que em países com um índice maior de vacinação, como o Brasil, como na Europa, como os Estados Unidos, que está par a passo com o Brasil. Os países com baixo índice de vacinação que tiveram Ômicron não enfrentaram um aumento severo de mortalidade. O aumento da curva de óbitos ele veio pela quantidade exagerada de casos que ocorreram. Aliás, outros fatores, como, por exemplo, não tratarem, como dar dipirona e mandar para casa, ou como mandar para casa e falar só volta para o hospital se estiver passando mal, sabendo que o passar mal é o estágio terminal da doença. A gente tem o fenômeno da hipóxia feliz na Covid. O paciente começa a perder capacidade de oxigenação do sangue e não percebe isso. Quando ele percebe, já está no nível crítico. Há muito pouco que fazer por esse paciente. Muita gente morreu no Brasil por causa dessa política de não tratar e esperar passar mal para ir para o hospital. A gente não faz isso com doença nenhuma no planeta. A gente não faz isso com câncer. Não chega para o paciente, você está com tumor de mama. Quando ele ficar do tamanho de um abacate e der metástase para o cérebro, aí você nos procura. Isso não existe. A gente começa a tratar a doença a partir do início, com o que tem. E o que tem não precisa ser baseado no nível topo de evidência científica da medicina baseada em evidências. Exemplo óbvio foi a epidemia de H3N2, que ocorreu no Brasil, principalmente no litoral brasileiro, no Réveillon, em concomitante com a pandemia de Covid. Os médicos que alardeiam a ciência das sociedades, das academias, todos mandaram dar Tamiflu, que é o Zeltamivir, para tratar a gripe. Não tem evidência nenhuma de que esse remédio é capaz de reduzir gravidade ou mortalidade em Covid. A crítica mais séria que eu vi falava que o Tamiflu era a cloroquina na gripe. Mentira, a cloroquina tem mais evidência em relação à diminuição de carga viral de Covid, se dado nos primeiros 3 dias, do que o Tamiflu tem de redução de carga viral do influenza, se dado nos primeiros 2 dias. Então, nem a piada é verdade. Ou seja, a gente adota 2 níveis de peso na discussão médica no Brasil. Quando é Covid, eu isolo todo mundo, racho de vidro, só vale o que está máximo no topo, se não tiver aquilo, eu não aceito. E se chegou naquilo, como o corticoide, eu reduzo o poder daquilo. O importante é a vacina. Para as outras doenças, inclusive as doenças que têm vacina, são imunopreveníveis, a discussão é essa, a gente dá o que tem, febre amarela, por exemplo, e vacina nunca foi dada como tratamento de paciente com febre amarela. Porque o que a imunologia sempre ensinou? Quando já está doente, a vacina não adianta. Então, por que Covid virou uma doença diferente das outras? Porque houve claramente, e é por isso que essa discussão está sendo posta hoje no Senado Federal, uma politização da doença. E isso é horrível, porque quando a gente tem juiz, advogado, imprensa invadindo a sala do pronto-socorro, quem perde é o paciente. Porque o médico passa a guiar a sua conduta
de acordo com o que vão falar dele em relação à prescrição, e não de acordo com o que o paciente precisa. Então, o paciente deixou de ser o primeiro lugar nessa discussão toda da Covid. E aí entra de novo a discussão do passaporte vacinal, uma medida que causa segregação social, é uma medida que força as pessoas. Eu tenho tratado mulheres que falaram para mim que foram obrigadas a tomar vacina pela empresa, tiveram reação adversa, não morreram, mas, poxa, viver com dor, viver com alteração mental, viver com doenças autoimunes, cujo gatilho pode ou não ter sido a vacina, elas se sentiram violadas. Esse é o termo que elas falam para mim, doutor, eu choro porque eu me senti violada. Olha o nível que está chegando a coerção social. E aí, quando a gente vai tentar notificar, não consegue. Não consegue, é muito difícil notificar um evento adverso no Brasil atualmente. É uma coisa escondida, é como se quase fosse uma cortina de ferro para você chegar aonde você notifica. E nunca tem o resultado do evento dessa notificação. Ou seja, quando você usa a vacina como arma política, o que acontece? Eu não posso mais falar mal da vacina. Então, quando eu vejo os meus doentes passando mal com vacina, eu adoto a postura de não relatar, de rejeitar, de falar que o doente é que está errado, que é outra coisa. Não faço a notificação de evento adverso. Isso é perigosíssimo para a medicina. As pessoas estão saindo dos hospitais, indo procurar médicos nas clínicas, indo procurar até o balconista da farmácia, porque elas chegam no hospital e não conseguem ser tratadas. O mesmo médico que prescreve topiramato para perder peso, Amplictil para tirar soluço, Amplictil é um psicótico, para tirar soluço, e Tamiflu para gripe, diz que não tem tratamento para Covid. Há uma incoerência no comportamento dos médicos que tem que ser desfeita, e o Senado Federal tem um papel fundamental na liderança dessa discussão. O passaporte vacinal deveria ser, como todas as vacinas até hoje no Brasil, um alvo de estímulo proativo por parte do governo e por parte dos membros integrantes da comunidade acadêmica, e não na base da força. É o que as pessoas falam para mim, o que é bom não precisa ser imposto. Eu nunca precisei me forçar para tomar vacina do tétano, nunca precisei me forçar para tomar a vacina, até mesmo a vacina da gripe. As pessoas tomavam de bel prazer. Agora, quando você chega com algo imposto, sob ameaça, sob até as chantagens absurdas de que eu vou tirar seu filho da sua guarda, como alguns ministérios públicos de forma absolutamente irresponsável estão fazendo em algumas partes do Brasil, confundindo a agenda política do procurador com a sua função como procurador da República ou como promotor de justiça, você fica, o leigo, que não tem muito conhecimento do assunto, você fica rendido. Você fica rendido e você faz algo que você não quer, e quando a pessoa tem um evento adverso, o Estado, a sociedade, o hospital, o empregador abandonam essa pessoa. Essa pessoa fica desempregada, fica estigmatizada, ela fica literalmente uma pessoa à margem da sociedade, vagando pelo Brasil afora com suas dores, e sem nem sequer ter o direito de ter investigado se foi de fato a vacina ou não, porque a gente poderia investigar todos os casos e provar, tá aqui, de fato, a vacina não tem nada a ver com isso que está acontecendo. Vamos agora fazer uma política para estimular a vacina. Mas não é isso que é feito. O debate é interditado, nós somos calados, a gente não tem mais liberdade de conversar sobre isso, a gente logo recebe um rótulo na nossa testa e somos excluídos da discussão. É uma barbárie o que está acontecendo sobre discussão científica no Brasil. Um bando de gente falando, mas não falando como se fosse sua opinião, falando como se fosse autoridade, usando basicamente argumentos de autoridade para combater pessoas que estudam o assunto. Eu nem vou falar especificamente de falas aqui, mas, por exemplo, eu declaro, eu não tenho nenhum conflito de interesse, eu não participo de board de empresa farmacêutica, eu não participo de nenhum tipo de envolvimento financeiro ou social com empresas que fazem vacina, eu não sou membro de sociedades científicas que ganham dinheiro das indústrias para fazer seus congressos, eu não participo como membro advisor, speaker, qualquer coisa de indústria farmacêutica relacionada com a Covid-19, eu não tenho clínica de vacina. Vários dos que falaram aqui têm e não declararam seu conflito de interesse. O conflito de interesse é essencial para você poder julgar a sua opinião sobre o que ele está falando. Uma coisa é vir uma pessoa isenta, que é totalmente livre de qualquer amarra e dar sua opinião. Outra coisa é você saber que aquela pessoa, por mais respeitável que seja, recebe dinheiro honestamente, mas recebe da indústria
Será que essa pessoa está tendo algum viés, na sua opinião, principalmente quando o assunto é polêmico e não tem estudo definitivo sobre o caso? Isso vale também para a vacinação das crianças, que tem sido um alvo de grande polêmica no Brasil, porque com criança não se mexe. Você pode fazer fácil uma coerção sobre uma indústria de trabalhadores, sobre peões de uma fábrica, sobre servidores públicos, mas quando você chega na criança, o Estado brasileiro, o brasileiro como um todo, ele tem um carisma, um carinho especial por esse tema. Então, mesmo aqueles que no passado aplaudiram o passaporte vacinal, hoje em dia estão receosos com relação a obrigar a vacinar criança. Aí você vê aloprados, como o prefeito do Rio de Janeiro, falando que vão caçar crianças nas escolas que não tomaram vacina. Ele é o quê? Um capitão do mato da Pfizer? O que é o prefeito do Rio de Janeiro? Não é assim que se lida. As pessoas fogem, as pessoas saem da área de monitoramento do Estado, elas vão para clandestinidade. E não tem nada pior numa pandemia do que a clandestinidade, porque na clandestinidade você não controla o distanciamento social, não controla, eu nem estou falando se isso é efetivo ou não, não controla a máscara, não controla comportamento, você não monitora os casos, você perde dado epidemiológico, aquela pessoa é uma pessoa clandestina, ela não existe para a sociedade, mas biologicamente ela está lá, emitindo doença, contaminando, se pegando, ela cai dura no chão, tem que ser levada para o hospital público, ela custa para o Estado, então a gente não pode jogar na clandestinidade as pessoas que não concordam com uma narrativa pronta, enlatada, vinda do exterior, principalmente um tema tão delicado quanto saúde. Pacientes vão no pronto-socorro e falam que não tomaram vacina, eles começam a ouvir discursos raivosos de médicos. O paciente vai embora com a doença. O médico não nasceu para ser juiz e policial de paciente. Nós temos que acolher o paciente com empatia, cuidar da doença dele, ver o que é possível fazer por ele e, de forma educacional e posterior à resolução do problema imediato, convencê-lo das medidas de saúde que ele poderia ou pode tomar para não ficar doente de novo. E não começar a dar um sermão na pessoa dizendo que ela só está doente pela falta de vacina, até porque isso é mentira. Isso não é verdade. Nenhum estudo, quando sério, publicado, consegue demonstrar cabalmente que a vacina foi responsável pela queda da mortalidade da Covid no planeta. Você joga no gráfico e você percebe exatamente que há uma distância enorme entre a queda dos óbitos e a elevação da taxa de vacinação no Brasil. O que coincide é a troca da cepa. Foi a troca da cepa gama para a cepa delta em maio, em junho, julho, e agora com a troca da cepa delta para ômicron, quando a gente já tem 70% de vacinado no Brasil, nós observamos o quê? Um aumento da mortalidade temporária, bem leve, que já está em queda de novo. Por quê? Porque na cepa gama eram 50 mil notificações por dia, 5 mil óbitos, 2 mil óbitos, 2.500 óbitos. Agora é que chegou a ter 200, mais de 200 mil casos por dia, só no Brasil, que eu acho que foi uma limitação de testagem, senão seria muito maior. E a média móvel de óbitos subiu muito pouco. Toda morte é importante, mas a gente não pode dizer, nem apontar o dedo para dizer que a pessoa é culpada pelo que ela tem. Ninguém pega um fumante no pronto-socorro que está com DPOC, com efizema, e aponta, você fumou, você é culpado. Ninguém fala isso com um paciente que pegou HIV ou que pegou outra doença sexualmente transmissível. O senhor teve relações sem camisinha, ou o senhor usou drogas. A culpa é sua, está com endocardite bacteriana porque o senhor injetou droga no seu sangue. Ninguém faz isso, mas estão fazendo com a Covid, isso tem que parar. Isso tem que parar porque isso está postergando o fim da pandemia, que já está a caminho, está encomendada. Quem ainda não percebeu que veio da própria natureza a solução para o problema, ou está fazendo um debate falso, ou não está sabendo onde está se guiando nos últimos 2 anos. Então, eu termino a minha fala aqui, eu não quero me estender muito, dizendo que alguns conceitos que eu falei aqui têm que ser muito bem firmados. Não há aumento de mortalidade proporcional entre não vacinados de forma comprovada. Estudos que saíram em revistas, em jornais, em sites, falam que 80% de um hospital renomado de São Paulo está não vacinado. Não é verdade. Sabe o que eles fizeram? Eles fizeram engenharia matemática. Eles consideraram vacinado apenas quem tinha a terceira dose ou quem tinha a segunda dose nos últimos 4 meses.
Isso não é sério, isso não é honesto, porque ao mesmo tempo eles falam que tem 70% de vacinados no Brasil. Se for considerar o critério de vacinado para esses estudos que mostram que a maior parte dos hospitais tem não vacinado, o total de vacinados no Brasil hoje não passaria de 15% a 20% no máximo. Acho que deve ser a taxa da população que tomou a terceira dose ou que tem 2 doses com menos de 4 meses. Ou seja, são critérios diferentes que eu quero gerar uma manchete e, gerando uma manchete, eu mantenho uma narrativa. O médico não está aqui para sustentar a narrativa. A gente está aqui para tratar do doente. O que a gente tem observado, e a gente já tratou milhares de doentes, eu trato em São Paulo, acompanho o trabalho de outros, a clínica do Dr. Zeballos, por exemplo, e outras clínicas, tem milhares de casos tratados com sucesso. Não é possível que seja uma ilha de exceção. Os pacientes do SUS estão tendo negado o seu direito ao tratamento e o seu direito ao livre esclarecimento sobre a doença. Mais uma vez, uma grande exclusão social se forma por causa de uma narrativa. Então, não é verdade que exista diferença significativa de óbito entre vacinado e não vacinado, muito menos na infância. Muito menos na infância, onde a taxa de eventos graves é extremamente baixa e a vacina diminui muito pouco, se diminui essa taxa já muito baixa, mas a taxa de efeito colateral aumenta. Basta ver o próprio estudo da Pfizer, publicado no New England, que gerou a autorização emergencial para a dose extra. Para concluir, doutor Francisco, por favor. Era 1 milhão de doses para poupar o óbito. Esse 1 milhão de óbitos geravam 134 miocardites no sexo masculino, das quais 40 e poucos iam para UTI. Então, está errado esse dado. Está errado esse dado. A vacina é importante, sim, mas ela tem que melhorar o desenvolvimento dela. Nós temos que lutar por vacinas eficazes, vacinas novas, não isso que está aí. Obrigar a população a se vacinar meramente para se vacinar é um erro, principalmente porque não é a forma que nós vamos usar para acabar com a pandemia, como não foi o lockdown, como não foi aquelas medidas de bloquear supermercado, de bloquear a compra, de multar a pessoa na rua, de arrastar à força a pessoa na praia. Não é isso que vai acabar com a pandemia. E a segunda coisa, o passaporte sanitário ele é inútil nesse momento, porque as vacinas que estão sendo usadas para criar o tal passaporte não bloqueiam transmissão interhumanos, não diminuem o risco de transmissão interhumanos. Tem centenas de estudos sobre isso, pena que pelo tempo exíguo a gente não pode exibir, mas se eu for provocado, a gente pode encaminhar todos os estudos, inclusive os conflitos de interesse daqueles que vêm aqui e negam o conflito de interesse, mas deveriam citar. Não é vergonha nenhuma você citar esse conflito de interesse, é sinal de honestidade e uma exigência do Conselho Federal de Medicina. Senador, muito obrigado pelo tempo. Eu que agradeço mais uma vez a sua participação, doutor Francisco Cardoso, aqui no Senado Federal. Eu sei que o senhor tem todos os motivos para estar magoado, chateado com a CPI da Covid. Eu só faço uma ponderação pelo respeito, né? Porque foi uma CPI instalada de forma legal. Claro que o Supremo Tribunal Federal mandando essa casa abrir, mas foi obedecido os preceitos aqui da casa e minhas críticas são públicas com relação ao que nós vivemos durante 6 meses no ano passado, né? Mas a gente precisa aqui, nós estamos nessa casa que está lhe recebendo, né? E mais uma vez eu agradeço a sua presença. A gente tem que ter um pouco de cuidado com as palavras com relação a um instrumento de minoria que foi feito aqui.